Boa noite Magda, boa noite Marina, boa noite Sabrina, tudo bem? Boa noite mãe, minha mãe sempre presente na live. Boa noite Ju, a Ju também entrou, doutora Juliana. Legal, Vini, Mário Bertelli, grande Marão, Vini da Lasta. A ideia hoje dessa live, pessoal, é conversar sobre o futuro da ozonioterapia, né? E ninguém melhor do que o Sérgio, Dr. Sérgio Brusadelli, que foi um introdutor da ozonioterapia na odontologia aqui no Brasil, para a gente trocar uma ideia. Eu vou já chamar o Sérgio aqui. Legal, já deve estar conectando. Boa noite, Sérgio. E Boa aí, noite, Francisco. tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Nossa, você está elegante. Ué, fazer parceria com você não é fácil, né, Francisco? Nossa, está muito chique. Maitê, eu sei que a Maitê está aí do lado. Beijo, Maitê. Dando Tudo maior força. bem? Tudo Ah, que bom? legal. Tudo bem. Bem-vindos aí. Sérgio, eu estava fazendo uma breve introdução, né? Eu falei, estava cumprimentando o pessoal que tá nos assistindo aqui. Eu estava acompanhando uma live agora com o professor Arthur Lemos na Sim, Filosom, estava tendo uma outra live também com o Larry Ribeiro. Então tá bem legal o conteúdo, né? E eu falei para eles que a ideia hoje era falar sobre o futuro da ozonioterapia. E logo eu pensei em você, porque afinal de contas, na nossa área, na odontologia, você foi o primeiro cirurgião dentista, pelo menos que a gente tem notícia, né, a utilizar a ozonioterapia na odontologia. E lá nos idos de 1996, se não me falha a memória. verdade. Então, falei, bom, para falar do futuro, a gente tem que saber exaltar o passado, né? Não tem futuro sem passado. E até por conta da nossa parceria também nos cursos, né, nos congressos, que eu tenho o prazer de participar ao seu lado. Então, seja muito bem-vindo mesmo, né? E eu deixo aí com você, para você dar suas considerações iniciais, se você quiser contar um pouquinho, assim, eu já ouvi várias vezes, mas tem muita gente que está, às vezes, te vendo pela primeira vez e não conhece essa tua jornada dentro da ozonioterapia. Então, eu deixo você super à vontade para contar para o pessoal como você conheceu e por aí vai. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Francisco. Nossa, imensamente prazeroso e honrado de estar aqui com você, dividindo esse bate-papo, né? A gente provavelmente vai falar um pouco de ciência, mas vai falar de história, de construção, de evolução, né? Então, eu quero agradecer muito o seu convite, a proposta que você fez para a gente fazer essa live, né? Que foi uma revolução. Esse Covid fez uma revolução, né? A gente já está reestruturando várias coisas na graduação, na pós-graduação, e inclusive nos nossos cursos em função dessa questão do Covid. Muito obrigado, Francisco. Você falou um negócio interessante, porque, a princípio, realmente, até onde a gente conhece, eu fui o primeiro dentista no Brasil a fazer o ozônio clínico, né? E pesquisa e tal. Isso, num primeiro momento, pode parecer assim, um orgulho da minha parte. Mas, na verdade, foi um grande preconceito da minha parte. Né? Foi lá atrás eu tive preconceito contra o ozônio. Porque, como você já sabe, mas eu vou falar para aqueles que não sabem, em 1995, nós lá em Alfenas começamos a trabalhar com óxido nitroso para sedação. Sedação consciente, aquele gás, né, que é muito usado nos Estados Unidos, muito usado na Europa e começou a ser usado aqui no Brasil. Eu usei muito esse óxido nitroso. Muito legal. E a empresa que nos fornecia o gás, a White Martins,
sempre passava lá na nossa clínica, na Faculdade de Odontologia, na Unifenas, né, a Universidade José do Rosário Velano, e falava, quer dizer, examinava os nossos cilindros de oxigênio, óxido nitroso, via a pressão das válvulas, aquele controle todo. E aí eles falavam, Sérgio, você precisa conhecer lá a doutora Cláudia, veterinária, que trabalha com ozônio, né? E eu, super preconceituoso, veterinário, ozônio. Eu falei, não, eu não mexo com isso não, eu sou sério. Ô, Sérgio, e você tinha terminado o teu doutorado, também não tinha tanto tempo assim, né? Na Nessa época. verdade, Francisco, eu tinha terminado o mestrado, eu estava Mestrado, no meio do doutorado. E foi muito interessante, porque aí um dia, por uma série de razões, eu fui lá conhecer o trabalho da doutora Cláudia, ela chama-se Cláudia Catelani Cardoso, essa médica veterinária que trabalhava lá na Universidade de Alfenas também. E aí eu pude ver o trabalho da doutora Cláudia em feridas em animais, né? Vacas, cavalos e cães. E o que me chamou muito a atenção foi que, às vezes, as feridas enormes, mas feridas bonitas, feridas limpas, feridas vascularizadas, né? E ela me mostrava as fotos anteriores, feridas feias, sujas, infectadas, né? Então, aquilo despertou. E uma coincidência, né? A gente que não acredita muito em coincidência, naquela mesma semana que eu fui conhecer o trabalho da doutora Cláudia, a gente recebeu um paciente da cidade de Poços de Caldas. Cidade da minha mãe. Pois é. Um paciente que tinha uma osteomielite bastante agressiva, já tinha sido operado 2 vezes, já tinha sido submetido a 3 ciclos de antibiótico venoso, escolhido por cultura em antibiograma, né? E o colega me mandou esse paciente para a gente tratar a osteomielite dele na faculdade. Eu pensei, gente, o que eu vou fazer com esse paciente? Eu não tenho o que fazer com esse paciente. O colega, doutor Aldo, um cirurgião muito bom, tenho certeza que ele fez a melhor conduta, né? A melhor escolha de antibiótico. E aí eu lembrei, ozônio. Aquela doutora lá falou que o ozônio faz isso, faz aquilo. E aí eu a convidei para ir lá preparar a água, né? E ela preparava a água no dia, combinamos com o paciente, a Secretaria de Saúde levava o paciente, né, de Kombi. Era Kombi naquela época. Kombi. E então ela preparava a água e me oferecia na seringa. Pegava mais outra seringa cheia de água e me oferecia na seringa. Eu vou mostrar o caso daqui a pouco, talvez ilustre melhor. Legal, legal. E eu lavava a ferida por dentro da fístula com aquela água. E aí, uma hora, ela me ofereceu uma seringa puxada, assim, vazia. Eu falei, doutora, tá vazia, você não vai pôr água? Ela falou, não, é o gás ozônio, para você injetar dentro da ferida. Eu falei, doutora, eu não vou injetar o gás, vai dar embolia no paciente. E ela insistiu, não, pode injetar o gás dentro da ferida, né? Não é intravascular. Que fique bem claro, né, para pessoas que estejam assistindo. Eu falei, não. Ignorante, né? E, então eu não injetei o gás. Mas aí ela finalizou, me deu uma seringa com um pouco de óleo, e aí injetamos, né? Fizemos o último curativo com óleo. Resumindo a história, em 2 semanas e meia, nós conseguimos debelar toda aquela infecção. E foi um caso muito bacana, porque eu não punha a menor fé naquele caso, né? E conseguimos debelar uma infecção com uma água e com óleo. Nós não usamos antibiótico, nós não usamos, não fizemos cirurgia. Então, ali foi um negócio muito interessante, né? Porque, puxa, como dizem alguns, né? Com a aguinha e com o olhinho a gente conseguiu resolver um caso que era um caso renitente, né? Um caso complexo, vamos dizer assim, né? Então, eu abri aqui a apresentação, deixa eu ver rapidamente. Legal, Sérgio. Eu vou pôr para o pessoal visualizar, fica bem legal. Rapidamente. Então, foi assim, Francisco. E aí, logo começou, lá em Alfenas mesmo, a gente começar a fazer pesquisa na água, né?
a professora Helena e o professor Heitor Panzeri publicaram um artigo na revista da PCD, onde eles trabalharam com água isolada. Né? A água isolada e micro-organismos já mostrava que a ação da água ozonizada aos micro-organismos era bastante eficaz. E depois a gente fez aquele trabalho que ainda não virou artigo por uma série de razões, mas que tem todo o potencial para virar. Em breve vai virar. Com certeza. Eu vi que você já está preparando o envio, ou já enviou. Não, então, no nós Instagram, vamos legal. melhorar, fazer alguns ajustes, né? E provavelmente ele vai se transformar num artigo logo. Agora é a hora, né, Sérgio? Com essa questão do Covid, isso é bem, tá bem latente, o cuidado com a cadeira odontológica. Então, agora, até as revistas vão ter uma abertura maior, né, pelo menos a gente imagina, para trabalhos com microbiologia e tudo mais, né? E esse trabalho nosso, resumindo aqui para quem não conhece, a gente ozonizou a água das cadeiras odontológicas. E nós quantificamos os micro-organismos antes e depois e mostramos que com a ozonização em alta concentração, não é na concentração que a gente usa para tratar paciente, a gente conseguiu diminuir assim muito, consideravelmente a água. Então aqui, Francisco, eu vou mostrar para os senhores aqui rapidamente. Legal. Eu tô com a luminária igual você, Sérgio, aqui atrás. Igualzinho. Melhor. Na minha tá igualzinho. Depois eu mostro no final. Olha, observe, o paciente com edema facial. Eu vou tirar os comentários, Sérgio, para o pessoal poder ver. Aí, legal. Isso. Então, esse é o paciente que já tinha sido operado 2 vezes, antibiótico venoso por 3 ciclos. Enquanto tomava o antibiótico, sem problema. Depois que parava o antibiótico, voltava toda a infecção, né? Então, ali dá para ver, olha, a região da lise óssea. Observe, uma ausência óssea grande, né? Muita drenagem purulenta, os sequestros. E aí a gente preparava a água. E aqui é um dos tópicos que eu pus para a gente conversar sobre o futuro da ozonoterapia. Eu escrevi vários tópicos, Francisco. Boa. Porque a gente está no futuro da ozonoterapia. Mas o futuro a gente faz a cada dia, né? Então, quando a gente mostra esses equipamentos bonitões aqui, da Filozon, da Ozone Life, quando eu comecei, era um troço horroroso. O equipamento era um equipamento de piscina adaptado. Era fita isolante para lá, fita isolante para cá. Umas coisas assim, pavorosas, né? Bom, continuando então. Aqui, a gente fazendo a lavagem com água ozonizada através da fístula, né? Os senhores lembram da fístula? Olha lá. Então, a gente fazia a lavagem com a água ozonizada. Teoricamente, depois da água ozonizada, deveríamos usar o gás. Hoje a gente usa, né? Em função do aumento do conhecimento científico. Mas, no caso aqui em particular, a gente finalizava com o óleo ozonizado. Então, observe, o primeiro exudato, escuro, o odor fétido. E aqui o 8º exudato. Já bastante um sangue vermelho vivo, muito bonito. E aqui a gente já começa a denotar o potencial da ozonioterapia, né? Hoje a gente sabe que aumenta a formação de vaso através do VEGF, né? Aumenta a oxigenação dos tecidos. Na época a gente não sabia, a gente achava bonito. Aqui o paciente reabilitado. Essa foto é muito legal. E aqui mostrando a fístula já completamente fechada. Então, foi muito bonito isso que a gente teve a oportunidade de vivenciar lá atrás, porque a gente não sabia exatamente os mecanismos que estavam envolvidos nesse processo. A gente sabia que o ozônio matava a bactéria. Né? E, na verdade, hoje a gente tem essa certeza, né, Sérgio? Mata a bactéria. E o resto, o que vai acontecer, vai ser decorrente dos processos dessa oxidação inicial. Né? Eu estava vendo agora com o professor Arthur Lemos, ele falando dessa relação do Covid não,
dos radicais livres, dos processos oxidativos, né? E realmente, isso que você falou é o fato. O ozônio ele mata a bactéria. O resto é mais incrível ainda, né? Porque não é direto do ozônio. Sim. Vão ser ações indiretas, né? Se a gente imaginar que o ozônio tivesse só esse efeito, apenas esse, e mais nenhum, já seria assim fantástico, porque uma vez que você elimina a bactéria e muita da energia do corpo está direcionado para matar aquela bactéria, fica aquela briga ali. A partir do momento em que você elimina a bactéria, todas aquelas células que estão mobilizadas ali, agora elas não têm mais que brigar contra a bactéria, elas vão fazer o quê? Tecido. Então é muito interessante isso. Eu tive a oportunidade também, Francisco, de ver alguns casos, por exemplo, de transplante dental, onde o dente mais comum que a gente transplanta é o terceiro para o primeiro. Então, quando você tem lesão periapical crônica, não lesão periapical aguda, que tem pus, bactéria ali ativa, a gente tem que combater a infecção primeiro, mas quando a gente tem uma infecção crônica, quando você extrai o primeiro molar com aquele cisto ou com aquele granuloma e transplanta um terceiro molar ali, naquele momento, o reparo é muito mais rápido. E eu ficava encafifado com aquilo. Então, eu especulo que o organismo está cronicamente ali tentando debelar aquela agressão, né? Você cirurgicamente tira aquela cronicidade. Aquela célula falou, e agora? O que nós vamos fazer? Não, vamos fazer reparo. Ainda mais Vão fazer o que a gente foi preparado para fazer, né? Preparado para fazer. E isso no ozônio a gente observa muito, né, Francisco? Sim, sim. A gente já conversou bastante quando a gente achava que muito ozônio era bom, que a gente começou a estimular menos, e aí a gente dava um tempo para o paciente e o reparo era mais rápido, né? Então, isso eu considero um futuro da ozonioterapia. A gente solidificar aquele conhecimento que quando a gente quer estimular, menos é mais. Então, isso a gente aprendeu duramente no dia, né? Isso que você está contando, né? Até para o pessoal que tá vendo a primeira vez, a gente conversando. Na verdade, eu tenho alguns casos aqui de pacientes no consultório e na faculdade de osteonecrose induzida por medicamento. E no começo, primeiro paciente que chegou, eu fiquei muito ressabiado em iniciar um protocolo sem ter experiência, né? E não foi só no primeiro, mas no primeiro em especial, dei uma ligadinha para o Sérgio, ó, assim, assim, assado e tal. E agora? Porque eu já tinha assistido 200 mil aulas, já tinha visto os casos, já tinha conversado. Mas na hora que o paciente chega para você no consultório ou na faculdade, é uma responsabilidade muito grande, principalmente dentro do que a gente está acostumado na odontologia. Então, por exemplo, o paciente vai no meu consultório fazer uma extração de terceiro molar. A gente tem uma previsibilidade muito grande. Você sabe que você vai anestesiar, você vai pedir exames pré-operatórios, vai fazer a cirurgia, pós-operatório e tal. Comumente isso corre bem. Num paciente com uma patologia dessa, não é bem por aí. Então eu liguei para o Sérgio e falei, e aí, Sérgio? O Sérgio falou, Francisco, é aquilo que eu mostro na aula, vai devagarzinho, vai observando como o paciente reage, cada um vai ter um tipo de resposta. E eu lembro que o primeiro, Sérgio, eu fiquei com o pé tão atrás, né, que eu lembrei dessa tua história, né, do caso clínico que você mostrou, e falei, bom, eu não vou usar nem o óleo e nem o gás, eu vou só com a água para ir devagar e ir vendo como o paciente reage. E com a água ozonizada, né, e acho que isso já a gente já fazendo um link com o futuro da ozonioterapia, eu já consegui um resultado interessante e esse paciente evoluiu bem até a cicatrização. Claro que daí hoje, né, que seria na atualidade ou o futuro, a gente tem equipamentos diferentes do que você tinha lá em 96. Então eu já sei que tipo de água eu devo usar, quanto tempo essa água tem que ficar no recipiente para
ser enriquecida com ozônio, qual a melhor temperatura, né? De lá para cá, né, você e outros pesquisadores, está o Carlos Nogales aqui também, que fez já bastante pesquisa com água, dá aula conosco, chegaram nesse padrão. E aí, mesmo eu estando com o pé atrás com a água, já teve um resultado favorável que me encorajou para seguir. E hoje eu brinco assim, né, Sérgio? Não é um humor negro, mas eu falo assim: graças a Deus que tem osteonecrose induzida por medicamento. Porque o meu consultório hoje, o grande movimento meu é de ozonioterapia para auxiliar esses pacientes. E muito em virtude da tua experiência. Senão, eu acho que eu não teria segurança ou não iria querer pegar esse tipo de paciente para o meu dia a dia do consultório de jeito nenhum, como a maioria dos colegas o faz. Né? Porque é um paciente complicado, comumente ele tem uma patologia de fundo mais evidente, como um câncer e por aí vai, ou uma osteoporose severa. Então é complicado. Né? Então, muito disso aí eu devo a esse teu aprendizado a duras penas. Né? A gente sabe que também não foi fácil, né? Tudo que você passou ali. E até hoje eu, por exemplo, passo também em ambiente acadêmico e tudo mais, mas naquela época. Então, Francisco, o futuro. É interessante essa questão. Eu acho que tudo que é novo a gente vai receber umas pedradas, né? Mas você fica tão satisfeito em ver o resultado clínico, né, com o paciente, ou mesmo lá nas cadeiras onde a gente conseguiu diminuir a concentração de micro-organismos de uma forma brutal, né? Que aquela questão vai ficando de lado. E a gente vê, por exemplo, alguns artigos, maior respeito à ciência, mas quando leva-se a ciência como única motivo e única explicação, eu acho bastante complicado, porque muitas vezes você vê a resposta clínica, você vê a melhora do paciente, a qualidade de vida do paciente é outra, e às vezes alguns trabalhos científicos não conseguem captar aquilo. Porque a ciência a gente pode defini-la, por exemplo, de várias formas. Né? É uma forma de se estudar como a natureza funciona. Em outras situações, como o ser humano pode interferir neste funcionamento. Então, para isso, são definidos modelos. Mas esses modelos é uma tentativa de imitar a realidade. A realidade é muito maior do que esse modelo. E muitas vezes esse modelo não capta essa realidade. E as pessoas falam, não funciona. A gente tá vivendo, eu não estou nem aqui defendendo um medicamento ou um outro medicamento. Imagina. Não é isso que eu quero dizer. Mas as pessoas se apegam à ciência única e exclusivamente como se fosse tudo. E não é. A ciência é uma ferramenta importante, que trabalha com modelos, que são falhos. Eu converso muito isso com os meus alunos da graduação, e eu tomo muito como exemplo a questão da anestesia. Tem várias teorias de como o anestésico funciona e elas foram caindo ao longo do tempo, porque o conhecimento vai aumentando e novas possibilidades. E dentro dessas possibilidades, né, Sérgio? Às vezes, formas de avaliação que você não tinha antes. Como é que você ia fazer uma... Vamos dar um exemplo, vai, para sair da saúde. Como é que você ia falar de Plutão se você não tinha o telescópio Hubble ou uma sonda? Então, o que se falava de Plutão era o que se conseguia ver daqui. Quando você muda o olhar, você consegue ver mais coisas, ter mais informação. Então, acho que seria meio essa analogia, né? Sim. Até para o pessoal que não é da área entender. Então, você comentou, por exemplo, essa questão. Se a gente for na história da odontologia, na odontologia teve uma época que não existia bactéria anaeróbia na boca. Na verdade, não existia métodos de cultivo adequados que conseguissem fazer o crescimento de bactéria anaeróbia. A partir do momento que os métodos de cultivos
foram disponibilizados. Aí começou a aparecer bactéria anaeróbia na boca. Sempre teve, né? Agora, você comentou um negócio interessante. Você comentou sobre o óleo. Sim. O óleo, a gente consegue fazer um trajeto evolutivo muito interessante. Porque a gente recebia óleo europeu, era um óleo único. Era um óleo que tinha lá 650, 700 mil equivalentes, que é o que usa-se, né, para falar o quanto de ozonídeo tem lá dentro, o quanto de peróxido tem. E aí a gente fala, poxa, se o ozônio é bom e eu tenho um óleo ozonizado, então eu vou usar muito, porque se uma coisa é boa, quanto mais dá uma coisa boa, melhor. E a gente observava que muitas vezes, quando se usava em pele e quando se usava frequentemente, a gente via que na pele queimava a pele ou retardava o reparo. Hoje, as empresas fornecem óleo em diferentes concentrações. Então, a evolução é fabulosa. Você tem óleos em alta concentração para matar bactéria, em média concentração para tratar a pele, em baixas concentrações para harmonização orofacial de uso diário. Então, eu vejo que a evolução da ozonioterapia ela aconteceu, está acontecendo e o futuro é fantástico. E muito disso, né, Sérgio, principalmente dos olhos, vem da observação clínica. A gente já tem um embasamento legal a respeito da utilização dos óleos ozonizados, principalmente por conta do trabalho de Cuba, né, do óleo ozon, que é uma concentração fixa. A partir daí, né, por exemplo, você na tua experiência, você começou a ver que colocando muito óleo, a lesão hipervascularizava e não maturava. Exatamente. Opa, aí o que você deu a dica? Não, vou pôr dia sim, dia não. Vou diluir 1 para 1. Liga lá na empresa e fala, tem como você já me mandar um? Né? Então, a demanda da empresa sempre vai ser o que o cliente precisa. Né? A empresa sempre vai suprir a demanda do seu cliente. Então, a gente precisa, né? Então, na tua observação, você quer fazer uma pesquisa, preciso assim, preciso assado, para responder isso ou aquilo. Hoje a gente tem isso, né, Sérgio? Isso é muito legal. É muito legal porque, por exemplo, nós começamos a tratar alunos, né, na faculdade com herpes e a gente usava o óleo puro. E como a gente queria fazer duplo cego, placebo controlado, randomizado, a gente separou alunos que iam ser tratados por sorteio com aciclovir e alunos por sorteio com óleo ozonizado na lesão hepática. E para a gente fazer o mais controlado possível, o mais cego possível, a gente fazia com óleo a mesma posologia que a gente fazia com a aciclovir. Então, a aciclovir era 3 vezes ao dia. E a gente fazia o óleo 3 vezes ao dia. E a gente começou a observar que, poxa, queimava a pele. De tanto peróxido que tinha. Era tão bom que você acabava com a herpes na primeira aplicação, mas a ferida na boca do paciente durava o mesmo tanto da lesão herpética. Então ficava, entre aspas, ficava feio do mesmo jeito. A partir do momento que a gente começou a diminuir a frequência de aplicação, uma vez ao dia só, a gente começou a observar que os resultados eram muito mais interessantes. Então esse aprendizado foi interessante. Então a indústria, com certeza, hoje vai trabalhar com óleos mais diluídos nessa situação. Observem aqui, Francisco, eu vou colocar a imagem. Legal. Deixa eu tirar o comentário. Essa imagem que eu tinha falado aí para o pessoal. Então, você comenta nas aulas. Exatamente essa paciente foi uma paciente que sofreu uma fratura, sofreu lesão, aí foi feita a redução da fratura, né? E depois a sutura de tecido mole e a ferida abriu. Então, a gente colocava óleo todo dia. Tinha vezes que a gente insistia para a paciente vir 2 vezes ao dia. E olha que curioso que aconteceu. A lesão está bonita, está limpa, está vascularizada. Então, num primeiro momento, a gente ficou feliz. Mas se vocês observarem bem, era uma lesão hipervascularizada. Você olhava para o lado da ferida, ela sangrava. Então, era muito interessante, porque os 2 primeiros
os dois primeiros fases do reparo, que é a fase inflamatória e a fase de vascularização, foram muito rápidas. Mas a gente observa, quem estuda processo de reparo, a gente observa que depois que vascularizou, que induziu formação de fibroblasto, que agora vai passar para a fase de síntese de colágeno, existe uma diminuição da vascularização. Então, parece que é um sinal a diminuição da vascularização para a síntese de colágeno. Estou especulando, mas você vê esse processo na histologia. Então, como estava hipervascularizado, a gente imagina o seguinte: opa, ainda não está na hora de eu sintetizar colágeno. Imagina, né? Vou imaginar que se o fibroblasto pensasse, ele estaria pensando isso. E aí, quando a gente começou a diminuir, então, essa frequência, a lesão fechava rapidinho. Então, hoje a gente sabe mesmo que, se uma vez debelada a infecção, quanto menos é mais. Isso é importante. Ô Sérgio, tem uma pergunta aqui do Thiago Caixeta e da Magda, da professora Magda. O Thiago perguntou a questão da prevenção dos pacientes com osteonecrose, né? E a Magda da relação da ozonioterapia com a dor. Eu acho que até encaixa bem, né? Até dos mesmos pacientes durante o tratamento. Essa questão dos pacientes com osteonecrose, que geralmente a queixa principal dele é dor, desconforto. Então, quando o paciente já chega com histórico de medicamentos, seja os bisfosfonatos, seja o denosumab, e ele relata que já tem mais de 1 ano de uso, particularmente os injetáveis, e 2 anos e meio de uso os via oral, é um paciente com um potencial muito grande para desenvolver osteonecrose. Então, se é um paciente que ainda não apresenta lesão osteonecrótica na boca, e vamos acrescentar um outro paciente aí, o paciente que sofreu radioterapia na região de cabeça e pescoço. E o perfil é muito semelhante. Se ele não apresenta nenhuma lesão, mas a gente sabe que ele tem um potencial muito grande para apresentar essa lesão, e por um motivo qualquer ele tenha que extrair um dente, então o paciente tem que ser muito bem conscientizado de que a gente vai pesar na balança o custo-benefício de extrair aquele dente. Então a sugestão inicial é que a gente faça tudo para que aquele dente, no caso, estou dando um exemplo, pode ser outra situação, não seja extraído. Tá? Então, a gente vai usar o recurso da ozonioterapia. E não vai fugir muito da água, do gás e do óleo. Sendo que o gás a gente vai usar de 2 formas. Se tiver infectado, a gente vai usar em concentrações maiores, intralesional. E a gente querendo estimular o crescimento de tecido, a gente vai usar o gás em baixas concentrações perilesional. Então, isso é muito interessante porque a gente conseguiu observar, primeiro, que quando a gente faz, eu brinco muito, né, com 4 a 6 sessões, porque foi a experiência que a gente começou a ter no hospital. Então, quando a gente faz de 4 a 6 sessões de ozonioterapia prévia à extração, a gente conseguiu reduzir muito as manifestações necróticas pós-extração, particularmente nos pacientes com radioterapia. Nas necroses, nos bisfosfonatos também, mas os bisfosfonatos eles são danadinhos, né? Eles são muito agressivos. Então, essas sessões prévias de ozonioterapia ajudam muito. Um trabalho de pesquisa que nós fizemos com animais de laboratório foi simular o seguinte: o paciente tem um tumor. Então, ele vai ser submetido à radioterapia. Então, o que nós fizemos, baseado no pré-condicionamento oxidativo, foi fazer algumas sessões de ozonioterapia prévia no ratinho, nos animais em laboratório, e depois submetê-los à radioterapia. A gente queria avaliar o seguinte: a capacidade da ozonioterapia prévia na diminuição ou na redução, ou o nosso sonho era na ausência total de osteoradionecrose. E o que a gente observou foi o seguinte, nesse trabalho de pesquisa que fizemos com animais. Não houve diferença nos animais que receberam ozonioterapia
e que não receberam nada. A gente ficou triste, né? Desanimado, porque a gente queria um resultado. Mas foi muito interessante na defesa do mestrado da Camila Feyer Viegas, que tinha um médico oncologista radioterapeuta. E a gente triste lá, porque não tinha conseguido reverter ou impedir a manifestação da necrose. Ele falou, mas espera aí, gente. Com a dosagem de radiação que der nesse ratinho aí, só Deus para impedir a preocupação nossa, Francisco, olha como é interessante. A preocupação nossa era realmente induzir uma osteorádio. Porque existe uma discussão na literatura muito grande que alguns trabalhos feitos anteriormente, não com ozônio, mas com indução de osteoradionecrose em animais, que não tinha sido dada uma dose que realmente levou a uma osteoradionecrose. Então, a gente pegou o artigo lá, que a gente viu a maior dose e falou, não, já que é para induzir... Vamos garantir. Então, uma ideia nossa é repetir esse trabalho com doses de radioterapia mais próximas da realidade. Essa quantificação é muito difícil de fazer para o animal e para o humano. Até para o próprio humano, dependendo do tipo de lesão, dependendo do tipo de tumor, dependendo do radioterapeuta, varia um pouco a dose. Imagina você transformar do humano para o animalzinho, né? Mas também foi um aprendizado e eu tenho a impressão que vai ser bem interessante os resultados futuros com relação a isso. Ô Sérgio, você tocou num ponto, né, da osteoradionecrose e dessa relação também com a osteonecrose por medicamento. E não é incomum, aliás, uma das indicações, né, para principalmente câncer com metástase óssea, associar os bisfosfonatos, os denosumabs, inclusive pós-radioterapia. E aí eu estava dando uma estudada aqui nas aulas e tudo mais, nos artigos. Engraçado que daí a classificação desse paciente, mesmo que ele tenha usado o bisfosfonato ou o denosumab, ele tem que ser classificado como osteoradionecrose. Então, muitas vezes você vai pegar no consultório e falar, não, osteoradionecrose, tá. Tem algumas coisas já sugeridas na literatura, e você vai e esquece o detalhe do medicamento. Então, eu falo que é o combo. Tem paciente que vem no consultório, na faculdade, eu falo, realmente o teu caso é um caso que o primeiro objetivo nosso aqui vai ser controle da dor, que foi até o que a Magda perguntou. Controle da dor. Né? Então, tem processo infeccioso agudo, vamos trabalhar para diminuir com ozonioterapia, com antibiótico terapia, com PDT. A questão do antibiótico sistêmico, você sempre comenta, né, Sérgio? Se não está chegando sangue ali, o que vai chegar de antibiótico sistêmico também não vai ser em grandes quantidades. Ele vai ajudar num contexto geral. Mas primeiro tem que melhorar essa circulação, né, periférica, pelo menos, né, Sérgio? Não, Francisco, você puxou um gancho tão interessante, que é a questão da vascularização, e a gente vê isso nos pacientes com necrose, seja por radioterapia ou por bisfosfonato, que você aumenta a vascularização local. E outra coisa que eu fiquei muito com o pé atrás da questão do ozônio nos bisfosfonatos, que as primeiras indicações, onde ninguém conhecia nada, tinha grupos que indicavam o uso do antibiótico por 6 meses. Francisco, teve um artigo que o pesquisador falou para usar antibiótico por 9 meses. Então você vê que não tem 9 meses nasce o filho já. Nasce uma superbactéria, com certeza. Então, e é tão interessante essa questão do antibiótico, porque, é claro, se o paciente tiver manifestação sistêmica, febre, calafrio, perda de peso, etc., claro que você vai usar o antibiótico. Né? Muito mais, vamos falar assim, para proteger o corpo do que uma ação efetiva do antibiótico na lesão. Exato. Agora, alguns artigos, inclusive o pessoal, os veterinários na Alemanha, os pesquisadores, mostram que quando você associa o antibiótico e a ozonioterapia sistêmica e tópica, os efeitos são sinérgicos. Então, são duas ferramentas muito boas. Né?
pela experiência nossa, a gente tem uma casuística relativamente bacana, então o antibiótico é usado assim, em pouquíssimas situações. Ele faz um bom papel, mas a gente reserva realmente para a hora que ele tiver necessitado mesmo, onde, por exemplo, um caso que teve uma melhora com o ozônio, mas parou de evoluir, então a gente vai fazer uma intervenção cirúrgica. Aí, nesses casos, eu acho interessante associar o antibiótico, mas com bastante cautela. Eu tenho adotado também essa conduta e até por conta das conversas e tudo mais, né? Mas eu sempre falo isso, né, Sérgio? Primeiro objetivo aqui do teu tratamento, melhorar a tua qualidade de vida, diminuir a dor, tal. Eu não estou tão preocupado com o osso que está exposto, e sim com a tua qualidade de vida, com a resposta do paciente. E isso eu acho fantástico com a ozonoterapia e entra nesse contexto da nossa conversa, porque até então, né, Sérgio, você que acompanhou, tudo isso é da cirurgia bucomaxilofacial, os recursos que vocês tinham, que tem ainda até hoje na mão também, como ferramenta, não são tão efetivos e palpáveis, né, como a ozonoterapia. Às vezes a gente faz uma abordagem em um paciente, eu atendi um paciente que ele é da área rural aqui de Aguariúna e é encarregado de uma fazenda grande. Estava com uma dorzinha e tal, em tratamento para câncer de próstata, com bisfosfonato. Fez uma prótese total com um colega numa cidade próxima, lá em Mojimirim. A prótese começou a machucar o rebordo, fez uma feridinha, o colega foi lá, fez o que aprendeu na faculdade, deu uma desgastada, aquilo aumentou, dor, dor, dor. O paciente, na primeira consulta, ele falou assim: eu cheguei a pegar uma arma para tirar minha vida. Isso aí me deu uma sensação de responsabilidade tão grande. Ele falou: eu estou aqui porque eu estava no meu oncologista e na recepção conversei com outro paciente, estava com dor, eu estava com a mão aqui. Ele perguntou o que era e, por coincidência, esse outro paciente está em tratamento comigo. E aí um paciente comentou com o outro e acabou indicando. E na primeira sessão ele falou para mim assim: Sérgio, olha, isso imediato, 80% da dor que eu estava, eu não estou sentindo. Aí no outro dia eu liguei, porque ele não conseguia dormir à noite. Era, né, nimesulida ele tomava a cada hora. Imagina, para ter uma hora de conforto. Eu liguei para ele, umas 8, 8 e pouco, a esposa dele atendeu. Eu falei: eu queria falar com o senhor fulano. Ela falou: não, ele está dormindo, doutor. É o doutor Francisco, né? Eu falei: ele está dormindo, que fazia 5 meses que ele não dormia uma noite inteira, então eu deixei ele lá, porque, né, com certeza ele está sem dor. Aí depois ele acordou, ele me ligou, realmente, e esse objetivo eu acho que cumpre bem. Porque, de fato, às vezes, né, Sérgio, a hora da gente fazer a abordagem cirúrgica também vamos dizer assim, muito abstrata. Você fala assim: estou fazendo, o camarada está sem dor. Você fala: vou mexer, vou fazer uma abordagem cirúrgica para cicatrizar um osso que está exposto, mas não está com infecção ativa, o paciente está sem dor. Então, isso é um fato ainda que eu tenho sempre o pé atrás e tento ser o mais conservador possível, né? Ter paciência. Né? Muita. Então, Francisco, essa questão da dor é tão interessante nesses pacientes, porque os pacientes bisfosfonatos, vários relatam um negócio que é curiosíssimo. Eles têm parestesia e dor ao mesmo tempo. Então, é uma sensação, uma hiperestesia em algum momento, uma hipoestesia em outros momentos, e a dor realmente é bem marcante. E o ozônio, numa concentração mediana, sobre o ponto nervoso, ele, em alguns casos, alivia, assim, muito rapidamente. Em outros, a gente tem que fazer mais de uma sessão, associar analgésico, anti-inflamatório, né? Mas a gente foi aprendendo a fazer essa modulação, inclusive
desses pontos álgicos, né? Preferimos, nesses casos mais agudos e mais graves, fazer uma gotinha de anestesia e fazer uma concentração do gás um pouquinho maior nessa primeira vez e depois ir diminuindo. Realmente, o paciente relata, os pacientes, né, relatam uma melhora considerável. E é legal essa abordagem, né, Sérgio? Porque você fazer uma anestesia local já vamos dizer assim, muito aceito na área da saúde. Os próprios médicos, ortopedistas usam muito anestesista. Faz o bloqueio, o cara está com dor, você não tem mais o que fazer. Não tem Vem o aqui que no consultório fazer um bloqueio. Mas é interessante, Francisco, porque essa gotinha de anestesia que a gente faz é para usar uma concentração do gás um pouco mais alto, que em condições normais arde muito. Quando você usa concentrações baixas, tranquilo, faz até sem anestesia, sem anestésico tópico, sem nada, é muito sossegado. Agora, quando você quer fazer um ataque mais direto no ponto de dor, naqueles casos mais agudos, uma gotinha de anestesia ajuda muito. Então, é bem legal. Eu quis fazer esse link porque já é uma prática que pode ser usada. Não tem ozônio, tá com dor, coisa. Você pode anestesiar, vai dar um conforto para o paciente, pensa no que você vai fazer, conversa com o colega, né? Vai trabalhar com ozonioterapia, laser terapia, vê qual o analgésico mais indicado, qual o anti-inflamatório, porque às vezes a pessoa está assistindo a gente e fala, mas não tem o gerador de ozônio. Então, e aí, uma sutileza dessa, que vem de uma necessidade para que o paciente não tenha um pico de estresse ali por conta da ardência desse ozônio em maior concentração, só isso aí já vale a pena, né? Eu sempre tento observar essas situações. Meu pai, que é médico aqui, a minha irmã biomédica, a outra, minha irmã médica e tudo mais, muitas vezes o paciente é poliqueixoso, né? Tem múltiplas queixas, tem diversas patologias associadas, vários problemas. Você fala, e aí? Por onde começar a montar o quebra-cabeça? E o nosso paciente também é o mesmo. A nossa área de atuação é diferente da deles. Mas se a gente não observar esse todo, às vezes o que está sendo proposto também não vai ter o resultado esperado. Ninguém faz nada para piorar. Eu penso isso, né? Ninguém faz nenhum procedimento no paciente para piorar. Sempre que o colega está fazendo para melhorar. O colega lá que desgastou a prótese do paciente, ele fez para melhorar. Ele não tinha, talvez, uma anamnese tão detalhada ou o conhecimento até que aquela medicação poderia gerar. E muitas vezes, né, não gera também, né, Sérgio? Importante o pessoal ter isso em mente, né? Muitas vezes não gera. Se todo paciente tivesse osteonecrose oriunda dessas medicações, eu tenho certeza que a gente não estaria nem aqui conversando. Você estaria lá no consultório atendendo, eu estaria lá no consultório atendendo até essa hora da noite. Porque o que se tem prescrito dessas medicações é algo gigante, né? Você conta sempre aquele caso lá do lançamento do Xgeva, né? Eu acho uma história bacana que, pelo menos, tem um indício que isso está mudando, né? Está mudando. E é tão interessante, Francisco, quando você propôs esse tema, né, do futuro, e o futuro eu acho que está acontecendo e vai continuar acontecendo. Eu anotei um detalhe aqui, que uns 2 anos atrás teve uma discussão no Congresso aqui, eu estou em Brasília, então eu falo aqui, né, sobre o uso da ozonoterapia. Então tinha lá o representante do CFM, o representante da Associação Brasileira de Ozonoterapia, o senador que era a favor, o senador que era contra, aquela coisa toda. E aí um dos representantes lá que era contra a ozonoterapia, falando, mas eu levantei 26 mil artigos de ozônio e eu vi que era muito danoso. Então,
primeiro ponto que eu acho que a gente evoluiu muito, por que eu estou contando essa história? Porque semana retrasada também teve outro encontro na Câmara que foi muito legal, que é onde eu quero chegar. Se você for num site de busca, num site de pesquisa e colocar lá ozônio, você vai ver que um dos artigos que mais chama atenção é que quando os pesquisadores querem estudar dano pulmonar, eles querem simular em animal de laboratório um dano pulmonar, a primeira coisa que eles fazem é pôr o animal para inalar ozônio. Aí aquele desavisado vai lá, baixa aquele artigo, lê, fala, poxa, mas deu dano no pulmão. Claro, era o que o cara queria. Então, você entende isso? Então foi tão curioso isso, você vê que as pessoas estão muito desavisadas. Então, o futuro é isso que nós, entre outras pessoas, estamos fazendo, que é o esclarecimento. Ozônio pode ser inalado? Na forma de gás, não. Né? E aqueles túneis que você passa dentro daquele túnel lá, você pode passar lá, não é tóxico? Se for ozônio veiculado em água, não. Foi tão interessante porque instalaram um túnel desse aqui na rodoviária de Brasília, e aí entrevistaram um médico, um químico e eu. E um médico que não é ozonioterapeuta. Né? Mas como ele é muito estudioso, ele sabe que o ozônio é tóxico para pulmão e tóxico para olho. Então ele falou, olha, não pode usar esse túnel porque é perigoso para o pulmão e para o olho. Ele está errado? Certíssimo. Mas tá certo, só eles não sabiam que era... O que era no túnel, né? Com água, né? O químico falou, não. Gente, toda coisa que passa para matar em superfície é um detergente, é um desinfetante. Tudo bem, vamos lá. Você pega a clorexidina e passa na sua bancada, você está fazendo uma desinfecção. Agora, se você pega a mesma clorexidina e passa na boca ou na pele, você está fazendo uma antisepsia. Então, você pode usar a mesma substância para coisas diferentes. Mas o que eu queria chegar, na reunião aqui no Congresso, que foi semana passada ou semana retrasada, não estou me lembrando, onde tinha uma médica que era contra. Mas ela estava curiosa para saber. E aí ela ouviu em algum lugar que o ozônio cura 226 doenças. Aí ela falou, gente, não existe nada que cure 226 doenças. Quando chegar assim, ela falando, né? Quando os ozonioterapeutas falam assim, não, cura só 10 doenças. Aí eu vou me interessar, mas 226 não. E não é tão bonito isso, o esclarecimento que a gente faz de que o mecanismo do ozônio ele é tão profundo no corpo do homem ou do animal, no caso da veterinária, que vai mexer com tantos processos bioquímicos que o ozônio não é considerado nem medicamento. O ozônio é considerado um ativador daquilo que você tem dentro de você mesmo, né? Então, eu vejo que o futuro da ozonioterapia, para a gente voltar para o tema, é o esclarecimento. Né? O ozônio serve aqui, serve aqui, serve aqui, não serve lá. Porque senão também o futuro da ozonioterapia pode ser negro. Desculpa, não quero ser politicamente incorreto. Apaga essa palavra. O futuro da ozonioterapia pode ser incerto se começar a usar para tudo. Já que o ozônio é bom, eu vou usar para tudo. Poxa, não é assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso para o uso adequado para que a gente possa garantir o bom futuro da ozonioterapia. Ele ainda está para ser asfaltado. Né? Basta a gente ver que os médicos legalmente têm dificuldade em fazer ozonioterapia sistêmica, que é um recurso fabuloso na ozonioterapia. Então, uma das coisas é conhecer o ozônio, conhecer a ozonioterapia e trabalhar dentro desses limites. Aí sim eu vejo que o futuro da ozonioterapia é muito bacana. Teve alguém que comentou aqui, acho que foi o Bruno Vieira, lá de Minas, sobre se o futuro não seria a ozonioterapia na harmonização orofacial. Bruno, de fato, é o que o Sérgio comentou, né? O ozônio ele tem seus mecanismos de ação.
E o estímulo de fibroblasto é um deles. E o fibroblasto que vai sintetizar o colágeno, que é o que a harmonização orofacial busca. Então, faz sentido e tem, para isso, para essa aplicação, tem uma vasta literatura. Agora, não tem detalhadamente falando, olha, você tem rugas estáticas na região de frontal, aplica o ozônio na concentração X e você vai ter um resultado Y. Isso não tem. Mas a gente precisa, como o professor Sérgio bem disse, precisa estudar, entender esses princípios biológicos, bioquímicos, de como a ozonoterapia atua no nosso sistema, e aí sim você consegue, inclusive, conversar com essa médica e falar, olha, realmente funciona em, sei lá, em 300 patologias, mas não necessariamente é o ozônio, e sim o processo decorrente da aplicação do ozônio em cascata, que pode favorecer, dando condição, né, Sérgio, para o organismo. Aquelas pessoas que se abrem para isso, elas descobrem o mundo, né, Francisco? Mas voltando um pouquinho à harmonização, uma das pilastras da harmonização, não é a única, mas uma das pilastras é estímulo de formação de colágeno. Sim. E a principal célula associada ao colágeno é fibroblasto. Não é a única que sintetiza colágeno, mas a principal, é fibroblasto. Então eu vou mostrar aqui, Francisco, rapidamente um artigo, a oportunidade de desenvolver aqui na Universidade de Brasília, no laboratório da professora Eliette. Publicamos em 2017 nessa revista, Journal of Cranial and Maxillofacial Surgery, onde nós simulamos dois grupos de células, dois grupos de fibroblastos. Umas que foram mantidas em soro fisiológico e outras que foram mantidas em soro fisiológico e alimentadas com ozônio. E a gente pôde observar que esses fibroblastos alimentados com ozônio tiveram uma migração celular 300% maior do que aqueles fibroblastos que não foram alimentados com ozônio, mostrando desta forma que o ozônio estimula fibroblasto e, consequentemente, colágeno. Né? Então, a gente já discute, e você sabe isso melhor do que eu, que o ozônio pode entrar na harmonização orofacial em vários sentidos. Pode ser o próprio medicamento, pode ser para preparar a pele para receber um outro medicamento, no caso, vamos falar assim, um ácido hialurônico, ou mesmo fortemente utilizado nas intercorrências, particularmente as intercorrências necróticas, né? O Sérgio, nós estamos com 50 segundos aqui. Eu não sei qual a tua disponibilidade, ou se de repente a gente marca uma segunda live para continuar falando. Você é o anfitrião, você é que manda. Eu só obedeço. Não, pelo amor de Deus. Vamos, então, só estender mais um pouquinho para não ficar também muito tarde. Então, a hora que a live cair, pessoal, eu já vou chamar o professor Sérgio novamente. Coisa de 10, 15 segundinhos a gente já conecta aqui novamente. Porque eu acho que essa questão, principalmente que você colocou, das intercorrências, tudo isso é o presente e é o futuro, porque está tendo muito colega formando em harmonização. Então, 5 segundos, vamos cair aqui, a gente volta. Tá bom? Até já, Sérgio. Pessoal. O professor Sérgio já deve estar voltando. Quando o papo é bom, uma hora passa rapidinho. A gente nem viu passando, né? Bem rápido mesmo.
Mas então, o pessoal estava comentando a respeito dessa questão hoje na odontologia, muito tem um número muito grande de cursos de harmonização orofacial. E como qualquer outra especialidade, nós temos cursos bons, cursos ruins, cursos que têm o cuidado de treinar os seus alunos para tratamento das intercorrências e tudo mais. E existem cursos também que não têm esse cuidado. Então, quando o professor Sérgio fala da questão das intercorrências, né, Sérgio, estou comentando aqui com eles, acho que estava acompanhando, do aumento agora com a regulamentação da harmonização orofacial na odonto, o aumento dos cursos, número de cursos. Agora acho que até deu uma estabilizada, mas pelo menos até o ano passado estava numa curva ascendente, né? E eu comentei com eles como qualquer outra, qualquer outro boom que nós já tivemos na odontologia, né? Foi com a implantodontia, com a ortodontia, por aí vai. Surgem cursos bons, cursos médios, cursos ruins, que preparam o aluno das mais diversas formas. E com isso, né, também graças a isso, né, Sérgio, o nosso consultório tem recebido um, um movimento interessante de pacientes para tratar dessas intercorrências, né? Principalmente você aí, que em Brasília, e no Brasil é referência, né? Mas por estar em Brasília tem muito curso de harmonização, acho que tem mais do que São Paulo capital. É impressionante o que tem de curso de harmonização aí em Brasília. Então você recebe muito esse tipo de paciente no consultório e talvez até na faculdade já tenha tido essa demanda, né, Sérgio? E é tão interessante que o que a gente comenta muito, né? Eventualmente a gente faz palestra para os dentistas de uma forma geral, os colegas de uma forma geral, mas eventualmente para cursos de harmonização, que o grande interessante é evitar que ocorra o dano. Porque o ozônio ele vai limitar o dano, ele não faz milagre, né? Então, algumas intercorrências são muito agressivas, né? E realmente... mas você falou, voltando ao tema da evolução, o futuro da ozonoterapia, a gente pode associar um paralelo com a evolução da própria harmonização orofacial, Sim. em que o cirurgião dentista é um dos responsáveis. O cirurgião dentista pegou a harmonização orofacial e levou lá para cima. Parabéns aos colegas que fizeram isso. Porque se a gente imaginar que antigamente se injetava PMMA, que é resina acrílica, e eventualmente tem uma outra pessoa que ingere, não estou fazendo juízo de valor. E depois passou-se a usar o ácido hialurônico de uma composição, essa composição foi melhorando, melhorando. E hoje é possível você injetar o ozônio como a terapia. E você pode associar isso com derivados sanguíneos, PRP, PRF, ozonizados, inclusive. Então é muito bacana. É um futuro muito legal essa questão, né? E é só crescente, né, Francisco? Não, de fato, Sérgio, eu acho que a gente tem muito assim para pensar em termos de, até na condição que a gente se coloca hoje, em ministrar curso, em participar de pesquisas e tudo mais, para tentar realmente colaborar de uma forma efetiva, né, através principalmente das pesquisas, para que o que a gente está propondo como objetivo principal do trabalho tenha aplicabilidade clínica. E a grande dificuldade é trabalho clínico. Por quê? Porque, infelizmente, a nossa estrutura acadêmica vai pedir o trabalho da ozonioterapia na harmonização aplicada sei lá, no suco nasogeniano, na concentração tal, mostrando que estimulam, induzem a formação de colágeno, né? E não vai aceitar um trabalho que foi utilizado
sei lá, em cartilagem de joelho, mostrando um aumento de fibroblasto. Parece que uma coisa desconexa da outra, né? E eu lembro um comentário teu, né, sobre o futuro, e a questão de nós, como cirurgiões dentistas, podermos fazer a prescrição da ozonioterapia sistêmica. Então, ozonioterapia retal, uma autohemoterapia maior, menor, seja lá o que for, mas como prescritor. Isso eu acho que é um grande futuro dentro da nossa área. Eu sei que os médicos hoje, né, podem fazer como procedimento experimental, mas eu queria saber assim, se você tem algum caso interessante que você conseguiu associar, principalmente por estar no ambiente acadêmico e tudo mais, a ozonioterapia sistêmica com a ozonioterapia local, né? Prescrevendo e tudo mais. Em Brasília nós temos vários médicos, né, e alguns enfermeiros que trabalharam com esses médicos que dominam muito a técnica de ozonioterapia sistêmica. Então, sempre que é possível associar as duas técnicas, a gente insiste fortemente com o paciente para associar. Em particular, os pacientes de tumores malignos que fazem quimioterapia, que tem todo aquele mal-estar geral após a quimio, a ozonioterapia sistêmica tem melhorado muito a condição de vida dos pacientes. Agora, nós tivemos 3 pacientes com epidermólise bolhosa. Né? Epidermólise bolhosa, popularmente conhecido como fogo selvagem, são aquelas lesões de pele que descamam, né? E o paciente tem feridas pelo corpo todo. Ao menor contato em qualquer região, forma-se uma ferida. E começou com uma paciente que nos procurou, que tinha lesões bucais, e que, em função dessas altas feridas que ela teve uma cicatrização que tinha uma diminuição da abertura bucal. Então, era difícil até acessar o interior da boca para tratar essa paciente. E a gente fez ozônio local, ozônio tópico, água, gás e óleo clássico, e fizemos a associação da ozonioterapia sistêmica, acompanhados por uma enfermeira com uma experiência muito grande de ozonioterapia sistêmica. E foi muito interessante, os resultados foram muito interessantes, porque a gente observava as feridas, elas continuavam, tá? Por ser uma doença profundamente agressiva, as feridas continuavam. Fisicamente, as feridas continuavam. Mas o relato na melhora da qualidade de vida por parte dos pacientes era muito grande. Então, é interessante isso, que muitas vezes você não vê uma melhora assim tão objetiva, mas o próprio paciente relata, não, a minha dor diminuiu, a minha sensibilidade diminuiu, aqueles choques que eu sentia na face ou na boca diminuíram. Então, são relatos muito curiosos, né? Eu tenho um caso aqui que para mim é emblemático. Depois que a gente já tinha lá mais de 80 pacientes tratados, nós resolvemos fazer uma avaliação qualitativa da vida dos pacientes que se trataram com necrose, que se trataram com ozonioterapia. E teve um senhor que me marcou muito, porque ele tinha uma necrose em boca, infecção, muita drenagem, muita dor, mas a queixa principal dele era o odor. Ele falava que o netinho, quando ele ia pegar o netinho virava o rosto, em função do odor que ele exalava, né? E aí a gente começou a fazer ozonioterapia, na 3ª sessão já não tinha mais odor, já não tinha mais dor, a despeito daquilo que você falou, Francisco, do osso estar exposto. Uhum. E ele não estava nem aí, ele não estava mais se preocupando com o osso exposto. Então, ele na entrevista dessa avaliação que a gente fez de qualidade de vida, né, tem um questionário que você qualifica essa qualidade de vida, mas também tem uma entrevista, chama-se entrevista estruturada, onde, através da emissão de frases, você define alguns critérios, né? E ele fala que antes da ozonioterapia,
a vida dele era um inferno. E depois da ozonioterapia, a vida dele virou um céu. Então, assim, palavras tão simples como essas, mas que, poxa, você precisa falar mais o quê? Ah, eu fiz um trabalho e o valor de P foi menor que 0,05. Isso, você entende? Clinicamente foi tão relevante. Então, essa questão humana, porque eu acho que não só a ozonioterapia, mas outras terapias, como a homeopatia, por exemplo, eu acho que humanizou muito a odontologia no trato com o paciente e também a medicina. Você Então, eu sabe, vejo... Sérgio, que eu fiquei na dúvida do assunto da live hoje, né? Até falei, putz, será que a gente vai falar de ozonoterapia ou põe um assunto novo? Eu falei, eu queria falar com o Sérgio de homeopatia. Você tocou, eu acho que fica, se você topar numa próxima, a gente faz sobre a homeopatia, só para não te cortar tanto aí. Acho bem Não, mas você legal. sabe que a homeopatia me trouxe muitas coisas para a ozonioterapia. Um detalhe que é interessante, particularmente nas dores, na homeopatia eu comecei a observar que quando você repetia o estímulo, então na homeopatia, por exemplo, 6CH, 5CH, 12CH, 200CH, que é o CH quer dizer miligramas, né, ou gramas, na medicina convencional. O CH quer dizer centesimal hahnemanniana, que é o tipo de dosificação que se faz do medicamento. Eu comecei a observar, desde o humano e também em pesquisas com animais, que quando você repetia o estímulo, você tinha uma melhora, mas muitas vezes aquela melhora estava meio lenta. E quando você modificava o estímulo, uma hora 6CH, outra hora 12CH, outra hora 9CH, no mesmo paciente, parece que o mesmo medicamento com estímulos diferentes aceleravam o processo de cura. E a gente sabe que a homeopatia, assim como a ozonoterapia, não cura nada. Ela Sim. estimula o corpo do indivíduo a responder e ele se cura. Então parece que quando você fazia estímulos diferentes, você tinha melhora. E a gente passou a fazer nos pacientes com necrose estímulos diferentes, particularmente no gás. A água, a gente começa sempre lá com a maior alta concentração, depois vai diminuindo, o óleo também. Agora, o gás a gente faz 9, 11, 12, 10. Pra gente, é uma tentativa assim, empírica. Se você me perguntar, Sérgio, manda um artigo científico aí onde você observou isso. Eu não tenho esse artigo. Essa é uma observação clínica, que quando você Sim. muda o estímulo, mesmo sendo o mesmo medicamento, no caso do ozônio, parece que você tem estímulos diferentes, em momentos diferentes, em células diferentes, e a resposta é mais rápida. Ah, fantástico. Ô, Sérgio, tem uma pergunta aqui, deixa eu pôr na tela aí. Ó, não é da nossa área, mas o Gabriel, o coach Gabiru, o Gabriel, amigo meu aqui de Campinas, que é educador físico, perguntou aí sobre a recuperação de atletas, se tem algum um estudo, alguma coisa, porque eu acho que também está em alta, né? O Gabriel é lutador de jiu-jitsu, tem pessoal do UFC que treina com ele, tá bem bacana. Então, tem vários artigos. Um deles, inclusive, quem participou foi a Cláudia, aquela médica veterinária que me ensinou ozonioterapia, onde fazia o uso do ozônio, do óleo ozonizado, em massagens de atletas de maratona. Legal. E a absorção do ácido lático nesses pacientes massageados com óleo ozonizado foi maior. E a Muito. recuperação de atletas também com lesões, particularmente quando associado ao PRF ou ao PRP ozonizados, o processo de reparo, o tempo de reparo e recuperação é maior. Agora, o que eu vejo do ozônio nos atletas de alto rendimento é o que se fala de pré-condicionamento oxidativo. Quando você, sem dano, né, para o amigo que fez a pergunta, ou mesmo com dano, quando você faz algumas sessões de ozonioterapia prévias a um evento, você consegue aumentar ali a produção, um aumento na oxigenação dos tecidos. Poxa,
aquele atleta ele vai ter um rendimento maior. Francisco se lembra muito bem, em 2011, nós tivemos um congresso internacional de Sim, ozonioterapia sim. aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, né, Francisco? Em que metade do congresso foi sobre hérnia de disco. E 25% foi questão de atletas, inclusive o médico da Lazio, aquele time de futebol italiano, veio e falou que os atletas todos da Lazio faziam ozonioterapia sistêmica para melhorar o rendimento. Como a gente Foi sabe que bem emblemático mesmo. foi, né? Foi bem legal aquele congresso, né, Francisco? Pô, naquele congresso eu conheci lá no hotel, acho que foi no Windsor, lá na Barra, eu conheci o Popó, o boxeador, e o Vanderlei Luxemburgo, que é técnico do meu time, do Palmeiras. Na época ele estava no Flamengo. É bem, Exatamente. bem legal. E ele falou bem isso que você comentou, Sérgio. Falou, olha, que todo atleta faz. Mesmo que não tenha lesão, a gente faz para prevenir, porque o nosso atleta custa milhões de euros, então a gente não pode ter um atleta desse parado no departamento médico, né? E muita gente usa. Teve um lutador, Sérgio, russo, ele foi. Eles fazem teste surpresa, né? Do UFC. Aí chegaram no lutador e falaram: e aí? Ó, a gente tem esse questionário e tal, o que você está fazendo de tratamento? Uma das coisas ele colocou lá, ozonioterapia. O médico, já sabendo que não tem como pegar no antidoping, automaticamente suspendeu o lutador do card que ele ia lutar. Saiu até no UOL, acho que eu tenho o print dessa. Suspendeu porque ele falou que fez ozonioterapia. Então seria um doping velado, vamos dizer, né? Porque não tem como quantificar esse aumento da oxigenação. E principalmente se o atleta está fazendo isso rotineiramente, né? Fazendo na preparação. É bem Então, interessante. a Cláudia, essa médica veterinária, contou que ela foi para a Itália para fazer outra coisa na veterinária. Não tinha nada a ver com ozônio. Mas ela começou a acompanhar alguns donos de cavalo de raça, de cavalo de corrida, que tem um desgaste muito grande quando participa de uma corrida e tem que ficar um tempo em recuperação, que esses cavalos eles eram submetidos à ozonioterapia e a recuperação deles era assim, assombrosamente rápidas. Né? E aí ela trouxe isso para o dia a dia e trouxe para o Brasil. Foi quando eu conheci a ozonoterapia. Não foi ela que trouxe a ozonoterapia na história, foi o Heinz Conrad, um médico, né? Mas a popularização começou, eu vejo que um pouco por ali, né? Não, Então, os efeitos que podem ser utilizados, né? Que podem ser explorados através da ozonoterapia é muito interessante. Você se lembra, Francisco, quando a gente estava tentando fazer clareamento dental com ozônio, lá atrás, uns 5 anos atrás, a gente não conseguiu um método bacana. Mas a gente observou que os pacientes que tinham sensibilidade dentinária melhoraram. O paciente, Então, no caso, puxa vida. o primeiro foi o Carlos. Foi bem Então, você engraçado. imagina, um gás que não tem efeito colateral nenhum aplicado no dente, não é uma carbamida, não é um flúor, não, é um gás. Você tem a capacidade de diminuir a sensibilidade dentinária, sem desgaste de superfície, sem prejuízo da superfície. Então, o futuro, eu vejo aqui, outra coisa que eu notei, Francisco, que é uma coisa que você faz muito fortemente aí em Campinas. Primeiro, a divulgação na graduação, a divulgação na pós-graduação e, principalmente, pesquisa científica. Porque é na pesquisa científica, além da clínica, que a gente vai conseguir casar aquilo que a gente observa na clínica com aquilo que a gente observa nos resultados científicos. Então, eu vou tomar a liberdade de voltar aqui só um pouquinho, Claro. Francisco. Deixa eu desativar o comentário. Isso. Não, só para mostrar um detalhe interessante.
Aquele artigo onde a gente mostrou que estimulando os fibroblastos aumentava a migração das células. Esse é artigo daqui do laboratório do professor Eliette, da UNB. Nós trabalhamos com fibroblastos, entre aspas, normais, fibroblastos saudáveis. Foi publicado esse artigo em 2017. Em 2018, vejam, um grupo de pesquisadores turcos fez o mesmo trabalho que a gente. Idêntico, Francisco. Só que com fibroblastos, entre aspas, intoxicados com bisfosfonato. Observem o título do artigo. E, para nossa surpresa, esses fibroblastos intoxicados com bisfosfonato, mas, porém, estimulados com ozônio, eles tiveram o dano reduzido. Então, aqueles fibroblastos alimentados com bisfosfonato, mas que não foram estimulados com ozônio, tiveram um dano muito grande. E os fibroblastos que foram alimentados com um bisfosfonato, porém estimulados com ozônio, tiveram uma diminuição do dano. Então, pela conclusão do nosso artigo e pela conclusão desse artigo turco, a gente chega à conclusão seguinte: o ozônio é tão bom no fibroblasto saudável, ou seja, no paciente saudável, quanto é benéfico no fibroblasto doente, ou seja, no paciente doente. Sim. Então, a gente observa, né, aquele atleta de alto rendimento, aquele jovem que corre 30, 40 km por dia, ele vai ter um ganho? Vai. Mas o ganho vai ser muito pequeno. É o que faz a diferença de atletas, é metade de um segundo. Agora, aquele senhor de 50, 60, 70 anos, diabético, hipertenso, ele vai ter um ganho muito grande, porque a perda que ele já teve durante a vida é muito grande, né? Então, esses detalhes que você me perguntou da ozonoterapia sistêmica, puxa, e nós vamos ser prescritores. Então, o futuro do cirurgião dentista é voltar um pouquinho à bioquímica. Valorizar a bioquímica lá da universidade, porque vai ajudar na cirurgia, vai ajudar na dentística, vai ajudar na prótese, vai ajudar na harmonização orofacial muito. E vai ajudar para você ter um respaldo científico e a sua entidade de classe falar, não, o cirurgião dentista pode prescrever ozonoterapia sistêmica. Essa correlação é importante. Para tratar o fígado, para tratar o rim, para tratar a depressão do paciente? Não. Mas para estimular processos biológicos que vão melhorar a condição maxilofacial e melhorar a condição do nosso paciente enquanto paciente odontológico. Eu tenho a felicidade, Sérgio, agora, né, vendo ao longo dos anos, né, o processo que nós participamos, né, você, o Carlos Coachman, o Carlos Nogales e eu, da regulamentação, lá em 2014, que saiu publicado em 2015, a questão de, acho que um mês atrás, a biomedicina regulamentou também a ozonoterapia. E eu tenho a facilidade de ter a minha irmã mais nova no consultório que é biomédica. A mais velha é médica, então tem algumas limitações dentro da ozonoterapia, mas a mais nova é biomédica e tem as vias de acesso e a regulamentação para fazer. Francisco, você está prescrevendo? Ainda não. A gente precisa desse desenvolvimento que você falou, né, certo? Mas, evidentemente, que se o paciente tem uma indicação médica, biomédica, para a ozonoterapia sistêmica, esses profissionais já vão, né, dentro da competência de cada conselho, ter uma abordagem favorável para o paciente. E que, de fato, se tiver algum comprometimento bucal associado, vai trazer benefícios imensos, como você relatou aí na questão do fogo selvagem, né, dessa paciente. Até no sábado... Epidermólise bolhosa, né? Tem uma colega que me encaminhou uma paciente com essa queixa aí, né? Diz que não consegue nem fazer profilaxia na paciente. Então, você imagina o problema, né? Que acho que é um caso parecido com esse que você relatou. Bem complexo. Então,
Eu queria realmente agradecer muito, viu, Sérgio, a Foi um tua prazer, Francisco. disponibilidade, né? Todos os colegas que nos assistiram, os que vão assistir. Eu vou deixar a nossa live salva depois no canal do YouTube. Vai estar no Instagram, vai estar no YouTube. Então, para ficar mais fácil. E Tem no gente que não Orkut, tem, né? Francisco? Você não vai pôr no Orkut? O meu Orkut, Sérgio, eu tive que desativar. Tava muita mídia social. O Orkut eu desativei. Agora eu estou reativando o Face, só no Facebook. Mas assim, muito bacana. Eu acho que quem acompanhou aqui pôde realmente conhecer a ideia do tema mesmo, o futuro da ozonoterapia, foi trazer você, Sérgio, porque representa o início, né? O que de fato abriu as portas. Eu lembro no primeiro curso de ozonoterapia que eu fui, eu estava ainda no penúltimo ano de graduação, que eu fui para São Paulo. Eu sempre comento isso nos nossos cursos, né? E eles trouxeram um professor dos Estados Unidos, o Philip Mollica. E eu fui assistir e tal, tradução simultânea, estava fascinado. E o Mollica falou: vou fazer uma aplicação de demonstração de injeção nas amígdalas de ozônio, para estimular a cadeia, a nossa cadeia linfática, né, a drenagem cervical do Mollica. E aí o Sérgio levantou a mão assim: eu sou paciente. E sentou lá para realmente estar disposto a conhecer, aberto ao novo. Né? E isso foi algo que me marcou bastante e, de fato, estimulou para hoje ter o prazer de trabalhar junto com você, com a professora Magda, com o professor Carlos, com o Raul, com a Paula, minha irmã, também, que é biomédica. A gente tem alguns cursos juntos, né? E eu acho que isso só vai engrandecendo. Hoje a gente vê alguns colegas, ex-alunos nossos, com curso também de habilitação, com outros cursos relacionados à ozonoterapia. Eu acho que isso realmente era o meu propósito, né? Ter essa abertura de visão que você mostrou naquele dia, já sendo um professor com doutorado, em faculdade de renome, trabalhando na UNB, na Unifenas, na Católica, que você também trabalhou, se abrindo para isso. Então eu falei: opa, eu que não estou nem formado ainda, eu não posso ser um cara assim, né? Preciso abrir minha cabeça para receber o novo, né? Seja ozonioterapia, seja lá o que apareça na nossa jornada. Então, realmente, Sérgio, queria te agradecer profundamente, né? Minha admiração por você né? Em especial por você, por todos esses motivos que eu coloquei, né? É imensa. Então, deixar aí você para dar suas palavras finais. Considerações finais é em banca, né, Sérgio? Aqui são as É, palavras finais, não é banca de nada. Apesar de não, você estar Francisco. muito elegante. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade, né? Eu brinco muito com o aluno que a gente, como professor, né, é transmitir e receber conhecimento. E a convivência que nós tivemos, eu acho que eu transmiti um pouquinho, mas eu aprendi muito com você também. Então, é assim, uma parceria muito enriquecedora. Então, é um prazer enorme poder estar aqui dividindo essas informações com você. E eu fiz a piadinha lá do Orkut, porque eu nunca quis ter rede social, abominava, né? Aí depois vocês fizeram tanta pressão, que hoje eu tenho Instagram. Então, se alguém quiser me seguir no Instagram, eu sempre vou postar novidades lá, é DR Sérgio Brusadelli. Então, Tem fiquem que. à vontade para me acompanhar lá, fazer perguntas, sugestões, eu fico à vontade. E mais uma vez, Francisco, obrigado pela oportunidade. Parceiro assim do coração, assim como a Magda, o Carlos e tantos outros. Muito obrigado e fico à disposição aí de você. Obrigado, viu, Sérgio? Bom, então eu vou
agradecer a todos os nossos colegas e pacientes que acompanharam esse bate-papo com o Sérgio, né? Vou deixar salvo. Então, vai estar no meu Instagram, no Instagram do Sérgio, no YouTube. Depois, se vocês quiserem compartilhar com colegas que não conseguiram estar assistindo ao vivo, fiquem à vontade. Então, coloca lá, DR Sérgio Brusadelli, no Instagram, para seguir e acompanhar as novidades aí, não só individuais do Sérgio, como do nosso grupo, nos cursos, nas pesquisas. A gente tem um prazer enorme em conversar e levar a ozonoterapia para frente. Então, uma boa noite a todos, Sérgio. Um beijo aí para a Maitê, para as meninas, para os cachorros. Tchau, boa noite. Boa noite, Maitê. Cadê os dois? Estão por aí? A Manu e o Fred? Aí, ó. Aí. Ó o Fred. Manu. Fred e a Manu. Bem, eles não saem do pé do Sérgio ali. Eles ficam o tempo todo em volta. Por isso que eu falei aí. Legal. Dá um beijo nas meninas aí também, viu, Sérgio? Na Lívia, Pode deixar. Amanda. Elas estão aqui no apoio. Ah, legal. Você está com um staff ótimo aí, qualificadíssimo. Depois vai ter que estudar Pitágoras com a Lívia. Bhaskara? Bhaskara. Ah, legal. Boa noite, Sérgio. Obrigado. Boa noite, viu? Francisco. Fica Obrigado. com Deus. Tchau, Você tchau. também, boa noite a todos.